E agora vamos falar de um projeto que tem provocado muita discussão, muita polêmica dentro e fora do Congresso. É a proposta que limita os gastos públicos por 20 anos e que é importante para equilibrar as contas do governo. Há controvérsias, vai impor sacrifícios. Vamos a Brasília falar com a Juliana. É um ajuste urgente e vai afetar todo mundo, hein, Juliana? Ô Chico, o corte será forte, ninguém nega, mas para entender essa proposta é preciso antes ver a situação das contas públicas, essa situação chegou a um desequilíbrio dramático. Uma conta cara demais. Nos últimos 3 anos, a dívida bruta do governo disparou. Hoje é o equivalente a 70% de toda a riqueza produzida no país, o PIB. E como a crise econômica afeta a vida de todo mundo, as pessoas e as empresas estão ganhando menos e pagando menos impostos. Com a arrecadação em baixa, o governo gasta mais do que tem. E isso tem reflexo direto na vida das pessoas. Não sobra dinheiro para investir em ações importantes. Alguns estados não estão conseguindo nem pagar salários e benefícios. A medida que limita o crescimento dos gastos públicos já foi aprovada em uma votação na Câmara, mas ainda precisa passar por mais 3 votações para entrar em vigor. Pretende botar um freio nos gastos pelos próximos 20 anos para controlar o crescimento da dívida. Para este economista, uma medida necessária. É óbvio que o governo precisa gastar menos e o dinheiro vem das pessoas que trabalham, que produzem. Então, o dinheiro essencialmente vem das empresas e dos trabalhadores. O governo só está administrando. O que ele tem que sinalizar para o mercado? Estou administrando direito. Tenho um teto, não vou gastar mais do que eu posso. Quem aposta na medida diz que a aprovação vai dar um sinal aos empresários e investidores de que o governo está de fato empenhado em fazer o ajuste necessário e que isso já deve gerar um ambiente mais favorável à volta dos investimentos e à geração de empregos. Pela regra prevista, as despesas do ano seguinte não podem aumentar acima da inflação, ou seja, o orçamento de 2017 será o mesmo de 2016, corrigido pela inflação deste ano. Para a educação e saúde, esse limite só entra em vigor em 2018. A regra deve valer por até 20 anos, mas pode ser modificada no meio do caminho. Críticos da proposta fazem algumas ressalvas. Dizem que o orçamento do governo vai ficar muito engessado e que áreas importantes, como educação e saúde, podem perder dinheiro. O governo diz que não é bem assim, que no caso da saúde já fez um ajuste no orçamento do ano que vem e que vai destinar 10 bilhões de reais acima do que estava previsto, de acordo com as regras que estão em vigor hoje. A partir de 2018, além do reajuste pela inflação, dá para destinar mais dinheiro para a saúde durante a discussão do orçamento no Congresso, fazendo um remanejamento de recursos. O diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Brasília concorda. Diz que está na hora de o Congresso passar a discutir de forma realista o orçamento. Parar de aumentar despesas com base em falsas expectativas de arrecadação, como fazia no passado. E discutir com a sociedade que áreas são prioritárias e devem receber mais dinheiro, em detrimento de outras que podem ter o orçamento reduzido. Ela é o melhor que pode ser feito. Ela não é o ideal, mas, dado o contexto que nós estamos vivendo, parece que a única coisa possível é isso, criar esse teto de gastos para ver se o governo para com o crescimento de gasto que estava descontrolado há muitos anos e aí consegue trazer um equilíbrio fiscal que pode vir a estimular a economia e resolver vários problemas que nós temos hoje. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: essa redução de recursos para áreas importantes ela já está acontecendo. Não é a PEC que vai fazer isso, é a crise fiscal que apareceu no país. Outra crítica que se faz é que a política de reajuste do salário mínimo pode ficar comprometida. Hoje, o salário é corrigido pela inflação mais a variação do PIB de 2 anos atrás. Pela regra do teto, se quiser dar aumento maior que a inflação, o governo vai ter que tirar dinheiro de outro lugar. O secretário de Acompanhamento Econômico diz que, em relação aos gastos com educação, o impacto da medida é pequeno. O teto só atinge 23% do valor investido hoje em educação pública no país. O resto está fora, porque ou é dinheiro de estados e municípios ou de programas como o FIES, que são considerados despesas financeiras e não ficam limitados pelo teto. E a PEC protege gastos com saúde e educação. Você tem um piso mínimo, nada impede que o nosso Congresso coloque mais recurso muito acima do piso para a saúde e educação. Então, não há nenhuma restrição, nenhum corte de gasto em saúde e educação. Ao contrário, gastos com saúde e educação serão protegidos.
O secretário ressaltou que o limite de gastos só vai ser eficiente no longo prazo se o governo conseguir aprovar também a reforma da Previdência. Porque hoje 40% das receitas do governo são para pagar aposentadorias e benefícios previdenciários, que não podem ser cortados. E essa proposta que fixa o teto para gastos públicos já foi aprovada em primeiro turno na Câmara e, como muda a Constituição, é obrigatório uma segunda votação na Câmara, o que deve ocorrer na semana que vem. Depois será a vez de o Senado analisar a proposta. Ana, Chico.